Essas 7 semanas, irmãos, nós aprendemos, nós ouvimos da palavra de Deus a respeito dos 7 Espíritos de Deus, os tesouros escondidos, os 7 Espíritos do Senhor. E aqui em Isaías 11:2, fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Mas nós começamos lá em Isaías capítulo 45, abra sua Bíblia, Isaías 45:3, onde nós recebemos uma promessa do Senhor, que diz assim: darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Só que ele fala assim: para que você saiba que eu sou o Senhor, que chama você pelo seu nome. É o Deus que nos conhece e que fez a promessa que nós deveríamos receber aquilo que Deus deixaria escondido. Um tesouro escondido, tesouros escondidos para nós recebermos. Tesouros escondidos para nós descobrirmos esses tesouros, para nós recebermos desses tesouros. E que tesouros são esses? Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui vem, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O texto fala que nós devemos chegar à plenitude de Cristo, ao pleno conhecimento de quem é Cristo, ao pleno conhecimento. E chegar ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito, ou alcançar a perfeição, é algo que é um mistério para muitos. Como que eu chego à perfeição? Como que eu sigo a minha vida à plenitude do conhecimento de Cristo? Como que eu vou chegar a ser como Cristo? Como isso? Mas nós precisamos entender que a Jesus foi dado, tudo está em Cristo, e nós precisamos buscar dele e nele. Colossenses, abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 2 ao 3, apenas. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Opa, então nós precisamos entender que tudo está em Cristo, e quando nós conhecemos Cristo, nós passamos a ter conhecimento de tudo, e os tesouros, o mistério está em Cristo. Então nós precisamos cavar o nosso tesouro, encontrar o nosso tesouro em Cristo, é nele. E Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 1,
diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Somente até aí. Quem é que está falando? Quem é que está falando em Apocalipse? Jesus. Jesus está dizendo, fala à igreja de Sardes, que quem está falando com eles é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E nós precisamos conhecer os Espíritos de Deus. Conhecer, saber quais são e poder desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou reservado para nós no mistério que está em Cristo. Daquilo que Deus deixou separado, escondido, um tesouro que Deus deixou reservado para aqueles que estão em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós conhecemos Cristo. Nós nos aprofundamos em conhecer Jesus. E olha lá, Isaías, voltando ao texto que nós lemos inicialmente, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repita comigo: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Mas em todos os pontos em que nós lemos, quando Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, Apocalipse 3:1, Apocalipse 3:4, Apocalipse 4:5, se eu não me engano, 3:4 não, 4:5 e 5:6, fala que ele tem os 7 Espíritos. Que os 7 Espíritos de Deus estão distribuídos por toda a terra, que os 7 Espíritos de Deus são os olhos que estão enxergando todo o mundo, está lá em Apocalipse. Só que em todos esses pontos cita o Espírito como as qualidades, as características, aquilo que é inerente, que faz parte de Deus, são as características do Espírito Santo do Senhor. Mas aqui em Isaías, nós vemos que o profeta Isaías, quando ele descreve, ele fala do Espírito de Deus, tudo em letra maiúscula, Espírito do Senhor, porque ele está falando do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, porque ele está falando do Espírito Santo, Espírito de entendimento, está falando do Espírito Santo, e cada um desses, ele está falando do Espírito Santo. Então, quando nós conhecemos a respeito de Jesus, nós buscamos conhecimento a respeito de quem é o nosso Salvador e daquilo que Ele tem reservado para nós, é então quando nós começamos a abrir o nosso coração, a rasgar o nosso coração na presença de Deus. E então, o próprio Espírito do Senhor começa a trabalhar em nós e através de nós, e nós começamos a fluir as características do Espírito Santo de Deus. Nós começamos a desfrutar daquilo que Deus deixou reservado para nós. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos conhecer o nosso Salvador, nós precisamos conversar com Ele, porque quando nós conversamos, nós nos conhecemos. Não é assim? Se eu quero conhecer o Leonardo, eu vou conversar com ele. E ele vai me conhecer e eu vou conhecer a ele. Se eu quero conhecer o Papeira, eu vou conversar com ele. Então eu vou conhecer ele e ele vai me conhecer. Então, como eu quero conversar, como eu quero conhecer Cristo, se eu não converso com ele? Se eu não oro, se eu não falo com Ele, eu preciso ter um tempo falando com Ele. Mas pastor, Jesus não está me respondendo. Mas a resposta de Jesus está aqui. Você está lendo a palavra? Porque nós falamos e nós ouvimos. Ah, mas Ele pode falar o meu coração? É óbvio que sim, e Ele fala.
Inclusive o próprio Espírito Santo, ele fala em nós, através de nós, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando há instruções a respeito do Espírito Santo de Deus, fala que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. É por isso que você não vê um monte de gente falando em línguas no altar, porque não edifica a ninguém senão a si mesmo. Então, quando eu falo em línguas, eu desligo o meu microfone e eu falo em línguas porque é algo meu com Deus. Não adianta você escutar eu falando em línguas, porque para você não serve para nada. Mas quando você fala em línguas, para você serve tudo, porque é você conectado direto ao trono da graça. É você conectado com o próprio Deus e o Espírito Santo falando em você com o Pai aquilo que você nem sabe pedir. Aquilo que você nem tem ideia de que você precisa. Oh Deus! E é por isso que nós devemos buscar o Senhor. E hoje nós estamos falando do primeiro, que é a última mensagem, o Espírito do Senhor. Porque nas outras 6 semanas nós ouvimos as mensagens de todos os outros 6 Espíritos de Deus. Conhecimento, sabedoria, entendimento, espírito do temor. Mas hoje nós estamos falando do Espírito do Senhor. Mas o Espírito do Senhor, ele está lá desde o começo. Lá no Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando ainda a terra era sem forma e vazia. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito do Senhor foi derramado sobre ele, e ele profetizava. Quando Davi recebeu a unção, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a forma de atuar do Espírito Santo naqueles momentos era diferente por causa de um propósito que existia. Por causa de algo que viria a acontecer. Porque o Espírito Santo, ele não vinha naquele tempo como um consolador, mas como um capacitador. Para que quem estivesse como autoridade, quem estivesse na frente, exercendo o juízo, exercendo o governo, instituído por Deus, pudesse estar apto pelo próprio Senhor, para poder executar tudo o que precisava ser feito. Mas Deus, ele nos deixou esses tesouros escondidos. E estes 7 Espíritos de Deus são apenas um dos tesouros. Fala comigo, apenas um dos tesouros. Tem mais tesouro escondido, pastor? Tem. E não é pouca coisa. Por quê? Deus deixou escondido. Tem um filme chamado Livro de Eli. Quem já assistiu esse filme? De um homem, que ele é um guerreiro no futuro, e todo mundo vai atrás do livro de Eli. Eu não vou contar o final do filme para quem não assistiu, mas esse livro tão procurado é a Bíblia. Que o tal do Eli lá anda com ela numa bolsinha, não deixa ninguém chegar perto. Porque se acredita, naquela época, naquele tempo, de acordo com aquela ficção, com aquela história, e é assim, que quem possui o livro, pode governar o mundo todo. E essa é uma grande verdade, irmãos. Quem possui o livro, tem poder. Ô pastor, é um livro, a Bíblia, é um livro comum. Não é. Sabe por que não é um livro comum? Tem países inteiros que ela é proibida. Não é um livro comum, irmãos, não vai ser proibido. É proibido em diversos países. Tem país que se você andar com uma Bíblia na mão, você é preso e você pode ser julgado e ir à morte. Então não é um livro comum. Tem alguma coisa aqui que nós precisamos descobrir, mas Deus tem nos revelado.
porque Ele deixou esses tesouros para que nós pudéssemos encontrar os tesouros. Um tesouro escondido, ele é para ser encontrado em algum momento. E está aqui, sendo revelado para nós. E Deus deixou uma promessa para nós. E Jesus veio ao mundo e morreu por sacrifício, como um sacrifício pelas nossas vidas. E Ele disse aos seus discípulos: eu vou ao Pai, eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas eu vou e eu enviarei o Consolador a vocês. Eu enviarei aquele que estará com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas Jesus subiu aos céus. Então, como Jesus está conosco? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e o Espírito Santo habita em nós, a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele habita em nós. Não é batismo com o Espírito Santo, é habita. Nós nos tornamos casa, morada do Senhor. Morada. E há um tempo atrás eu estava ouvindo alguém falando que quando for ao céu, quando chegar ao fim e for arrebatado aos céus, ou chegar o dia da morte e for levado aos céus, ele gostaria de se assentar com Moisés, e fazer umas perguntas para Moisés, se assentar com Abraão, fazer algumas perguntas para Abraão. Abraão, como é que foi ir lá levar o filho, e Deus proveu o cordeiro? Como é que foi, Moisés, pôr o pé e o mar se abrir? Que coisas maravilhosas que vocês viveram. E aí essa pessoa estava falando algo que, poxa vida, eu nunca tinha pensado. Eu acredito que estes homens, Moisés, Abraão e inúmeros outros que nós conhecemos, quando nós chegarmos aos céus, quando você chegar ao céu, ele vai falar assim: como que é? Fala para mim, como que é ser morada do Deus vivo? Como que é? Como que foi você ser a própria morada de Deus, Deus habitar dentro de você, porque nós não tivemos isso? Como que é? Porque nós temos acesso direto ao Pai por causa de Jesus. Nós temos acesso. E no passado eram poucos que tinham. Eram representantes do povo que tinham acesso. Mas hoje nós temos acesso direto porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós falamos com Deus, Ele fala com a gente através do Espírito Santo. É a nossa conexão direta. E Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu deixarei com vocês aquele que o acompanhará a vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. O Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor. Em Atos, veja a promessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas aqui Jesus não estava falando do momento em que nós receberíamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Seria algo diferente. Porque Jesus, antes, nos evangelhos, Ele já havia falado aos seus discípulos: eis que vos dou o Espírito Santo. Porque eles já estavam entendendo quem era Jesus. Já estavam compreendendo naquele momento que Jesus era o Senhor e Salvador de suas vidas. Então Jesus declara a eles: eis que vos dou o Espírito Santo. Mas aqui é uma nova promessa: vocês receberão
poder. Fala comigo, poder. E é esse o poder para poder seguir em frente. É esse poder para poder manter a vida de pé. É esse poder para nós conseguirmos todos os dias vencer as batalhas, as dificuldades, as lutas da vida, seguir em frente. Eu darei poder. Jesus está dizendo, eu dou a vocês o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Uma promessa que foi dada. Mas nós precisamos buscar sem cessar. Nós precisamos estar sedentos de Deus. Nós precisamos ter fome e sede do Senhor. Fome e sede de Deus. Tem gente que deixou de sentir fome. Tem gente que deixou de sentir sede. E um corpo que não sente fome, não sente sede, é porque está doente. Está doente. Mas você hoje está sedento. Você hoje está com fome do Senhor. Porque você tem um corpo saudável. Um corpo saudável, ele sente fome e sente sede. Porque quando nós deixamos de sentir isso, é porque nós já estamos à beira da morte. É porque já foi. As energias já foram. A vontade já foi embora. Então que você hoje tenha mais fome e mais sede do Senhor. E quando nós temos fome, nós temos sede, o nosso coração, ele vai sendo quebrantado. Porque quando nós buscamos, nós temos fome, nós buscamos alimento. Quando nós temos sede, nós buscamos água. A gente não vê a hora de tomar uma água. Para saciar a sede. A gente não vê a hora. A gente vai atrás. A gente não pode ficar sem. Se vê um irmão com uma garrafinha de água, até quer pegar já, porque a sede está muita. Mas a fome e a sede que nós precisamos ter é do Senhor. Nós precisamos ser insaciáveis do Senhor. Nós precisamos querer mais dEle. E quanto mais nós queremos dEle, quanto nós mais buscamos dEle, mais Ele nos dá. Eu vou falar de novo, que eu acho que o pessoal não entendeu. Quanto mais nós buscamos dEle, quanto mais nós temos fome e mais temos sede dEle, mais Ele nos dá. Ele nos dá. Ele vai dando pão para aquele que tem fome. Ele dá água para quem tem sede. E quando nós estamos com o nosso coração quebrantado, como diz lá em Isaías 61, aquele que tem o coração quebrantado, quem ele busca, ele foi enviado aos de coração contrito, quebrantado. Não foi para aqueles que endureceram o seu coração, daqueles que têm dura cerviz. Não, Jesus veio para os quebrantados de coração, para aqueles que querem receber, para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão com sede, para esses é que Jesus veio. É para nós que Jesus veio, é para você que Jesus veio, para que a sua sede, a sua fome fossem saciados. E lá em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas sobre eles, oh Deus, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
todos foram cheios. Fala comigo, todos foram cheios. Aleluia. Qual é o sinal? Ser cheio do Espírito. Esse é o sinal, falar em outras línguas, abrir a boca. E não é de sono, é abrir a boca porque você não contém mais a unção dentro de você. É abrir a boca porque o transbordar do amor em você está enorme. Porque o amor de Jesus está te constrangendo. Porque você fala, no momento em que vem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, quando vem o Espírito Santo, o constrangimento ele é enorme, porque é o santo no impuro, é o santo se revelando naquele que é impuro, é o santo se revelando no pecador, agindo através do pecador, conectando o pecador com o Salvador. Oh, irmãos, você precisa transbordar, você precisa estar constrangido pelo amor do Senhor nesta noite. O Espírito do Senhor está neste lugar. As características do Espírito Santo vão transbordar na sua vida a partir de hoje, mais ainda do que já tem transbordado, e as pessoas verão a sua transformação mais ainda do que já tem visto. Mas que o seu coração esteja completamente quebrantado nesta noite, porque o Senhor está neste lugar. O Espírito está sendo derramado neste lugar, e tem pessoas já sendo cheias, tem pessoas que já estão sufocadas pelo amor de Jesus, tem pessoas que já estão aqui, contritas, com o coração quebrantado, a sua alma esmigalhada, porque o Espírito Santo está querendo transbordar. Aleluia, aleluia, é do alto que vem o poder. E vocês receberão poder. Jesus derramará do poder dele nesta noite sobre a sua vida. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E abra sua boca, adore, engrandeça o nome dEle, fale com Ele, fala: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, eu quero viver tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor revelou na sua palavra, todos os tesouros que estavam escondidos e foram revelados a mim. Senhor, eu quero receber mais e mais de Ti. Abra sua boca e fale com o Senhor. Abra sua boca e vai sendo cheio do Espírito Santo. Vai sendo cheia do Espírito Santo. Aí onde você está, vai transbordando da alegria, do amor de Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.